A presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargadora Lídia Maigima, suspendeu a liminar que havia suspendido a penalidade aplicada ao deputado Renato Freitas, do PT, pelo Conselho de Ética da Alep. Com isso, a suspensão do mandato por 30 dias passou a valer a partir de 18 de agosto, impedindo o parlamentar de discursar em plenário, participar de comissões, relatar projetos ou concorrer a cargos na mesa diretora. Só que o Renato deixou uma resposta aos colegas parlamentares no plenário. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Daiane, não tem outro jeito de falar. A perseguição ao Renato é implacável no Paraná, né? Pois é, Ana, você bem sabe, né, como é a perseguição do Renato, porque você está em loco, mas o Renato, ele consegue se superar porque ele não abaixa a cabeça nunca. Só que a gente fica imaginando, né, se ele é um parlamentar tão combativo, tão ativo, sofrendo tantas perseguições, como não seria o Renato se ele tivesse tranquilidade para legislar, para trabalhar? Deve ser ainda, né, mais maravilhoso do que ele já é. E a gente precisa falar sobre uma estrutura que utiliza desse pedido de suspensão e cassação para fazer com que esses parlamentares sejam silenciados. Vou começar, Ana, lembrando, a gente estava semana passada justamente elogiando, né, a retomada do Renato aos seus direitos legislativos. É uma suspensão de 30 dias que ele volta a sofrer. Eu vou te pedir para trazer a matéria do G1 do Paraná, por gentileza, que fala, né, que o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná suspende a liminar e mantém a punição ao deputado Renato Freitas. A linha tem aqui dizendo que o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa aprovou a suspensão do parlamentar por 30 dias, ao concluir que ele facilitou a entrada de manifestantes no prédio da Alep durante o protesto em 2024. A defesa do deputado diz que vê com surpresa a decisão e que ele estuda a possibilidade de recursos. A gente já começa que as imagens mostram os manifestantes indo contra os seguranças e o Renato não tinha absolutamente nada a ver com isso. Mas o que eles chamam, né, de facilitação ali é aquela imagem do Renato com os professores na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa, os professores gritando. Renato com palavras de ordem, os professores repetindo, e eles falam que o Renato facilitou, ajudou, mobilizou professores, sendo que vale lembrar também que a casa é do povo, e os professores tinham todo o direito de estar na Assembleia Legislativa. Por que os professores não poderiam entrar no momento de votação em que eles queriam privatizar a educação? É isso que Ratinho Júnior fez, privatizar a escola pública. Então, assim, é um discurso do Renato com os professores lindíssimo, é uma manifestação belíssima. E aí, Ana, vou te pedir aqui para trazer, por favor, a matéria, um vídeo, em que o Renato ele comenta essa nova decisão, inclusive tentam silenciá-lo mais uma vez, e ele fala sobre isso, por favor. Bora lá. Vejam o meu caso. Eu vim aqui para representar os interesses daqueles que, como eu, têm uma carteira de trabalho registrada recebendo um salário mínimo. De empacotador, de repositor, de balconista, de vendedor de loja, de panfleteiro, de todos os trabalhos que a classe trabalhadora, pobre, da periferia, tem que encarar para sobreviver. E, portanto, me tornei, obviamente, oposição. Não poderia ser diferente. Como eu não seria oposição ao agronegócio que não tem calo nas mãos? Ao latifundiário que não sabe mexer numa enxada? Ao dono da empresa que nunca teve no caixa para de fato vender.
E não fui perdoado por isso. Fui perseguido, violentamente perseguido, desde o primeiro dia que eu sentei nessa cadeira. E depois muitos foram os processos. Quanto maior a quantidade deles, menor o fundamento de cada um deles. E me deparei com essa pataquada carente de competência, assinada pela deputada Márcia Sulak, que tentou suspender o meu mandato a partir de dispositivos do regimento que não permitiam a suspensão do mandato, porque eu não sou reincidente. Ora, não ligou o lé com o cré. Sem lógica, sem raciocínio, a sanha punitivista atropelou a capacidade de reflexão. Ou será o comprometimento que ela tem não com o povo, e sim com as elites políticas locais? E agora, por jogos políticos nos bastidores da festa, que eu não fui convidado no castelo do rei, eu sou novamente condenado. A presidenta recém-eleita, não sei com quais acordos, do Tribunal de Justiça, desfez, eu não sei com qual acordo. 1 minuto para Vossa Excelência concluir. Não dou a parte. Senhor, me espere. Eu não dou a parte. Eu não dou a parte e não tem pela ordem na minha Deputado fala. Renato Freitas, 1 minuto para Vossa Excelência concluir. Perfeito. Vou preservar seu tempo e vou conceder pela ordem pelo deputado Úcio e vou preservar seu tempo. Então fala qual artigo? Pela ordem, deputado. Qual artigo? É muito grave. Qual artigo? É muito grave a citação da presidente do tribunal nessa casa. Nós não podemos deixar... É muito grave o que foi dito aqui. Não importa se é meu... Quer dizer, o desembargador que votou a favor dele é bom. É muito grave, isso tem que constar. É muito grave, ela é muito... Primeiro, quero 1 minuto. Quero que volte 1 minuto. Vou lhe conceder 1 minuto, mas procede a questão de ordem do deputado Ussen sobre a acusação feita à presidente do tribunal, deputado Renato Freitas. Eu não acusei... Cansativo, né, Ana? O Renato não fez acusação, ele disse que não sabe qual foi o acordo para a decisão ser derrubada pelo Tribunal de Justiça. Qual é a acusação? Que existe acordos no Judiciário? Gente, eu não sei nem se é plausível falar isso, porque, por exemplo, o STF, vamos fazer uma questão bem lógica, assim, né? Professores vai questionar aí um Fundeb no STF. Os ministros do STF ouvem as partes, se reúnem com as assembleias, com os professores, com outras entidades, porque é extremamente natural que isso aconteça para entender o que está acontecendo. E aí, muitas vezes, sim, os acordos eles são formulados no quesito de defender um determinado lado, melhorando a democracia. Às vezes, não necessariamente, de fato, melhorando a democracia. O Renato ele não poderia dizer, por exemplo, que houve uma venda de sentença, e ele não disse isso. Isso sim seria crime, isso sim seria legal, mas falar que houve um acordo, e depois o próprio Renato fala, né? O judiciário hoje está na mão dos meus colegas que estão aqui, dessas famílias que estão aqui mantendo o poder. E é exatamente isso. Está nessa cultura. Ana, eu te mandei no nosso chat privado, mesma matéria do G1, vou te pedir para mostrar um vídeo, que é o segundo vídeo dessa matéria, pode ser sem áudio mesmo, só para a gente, enquanto a gente está falando, para o pessoal ver como os professores ingressaram na Assembleia Legislativa do Paraná para defender as escolas públicas contra a privatização dessas escolas. Então, assim, a gente... É esse vídeo aqui? Não, é o segundo. Isso, é o segundo. É o segundo. Ah, tá. É o segundo, exatamente esse. Pronto. Porque a gente precisa compreender que a educação ela é defendida muitas vezes dessa forma. Foi assim que trataram professores, impedindo de entrar, e agora quem apoiou os professores, quem ouviu os professores, sofre uma perseguição e um processo de agora é de suspensão do mandato, mas já foi de cassação e pode ser em algum outro momento de cassação. E aí o Renato ele chega a falar isso, né?
em vários momentos, tentam me silenciar, em vários momentos são tantos pedidos que, no final, eles não têm nem materialidade, e, de fato, não tem materialidade. A gente já falou aqui de um outro caso também, quando o Renato esteve no supermercado, que foi um segurança assassinou um jovem por supostamente ter saqueado uma barra de chocolate, um valor de R$6. O Renato vai lá e faz um protesto. Tentam dizer que ele fechou o mercado, sendo que foi um impedimento ali de 20, 30 minutos do funcionamento dos caixas até terminar o protesto e todo mundo ir embora. Tentam dizer que houve agressão, quebra-quebra, e aí, né, a gente vê como os outros parlamentares colocam o Renato numa imagem de controle, que a Patrícia Hill Collins fala muito bem sobre isso, que é aquele homem violento, agressivo, apenas porque ele se posiciona como ele aprendeu a se posicionar de forma brilhante, com muita clareza, ao lado do povo o tempo inteiro. Então, infelizmente, mais um golpe aí para o doutor Renato, que segue denunciando, inclusive adoro chamar o Renato de doutor, porque ele é doutor mesmo, gente, com doutorado. Ainda que ele siga sendo perseguido, ele também segue lutando, então a gente vai ter mais cenas dos próximos capítulos. E foi assim, foi exatamente desse jeito, lutando que os professores estiveram lá na Assembleia Legislativa contra a privatização e agora querem colocar a culpa no Renato. Um absurdo, né, Ana? Veja, Day, a gente viu as imagens todas ali. Eu não sei de onde tiram que ele facilitou a entrada dos professores para início de conversa, né? Porque ele apoiou os professores, porque deu apoio, né, conceitual para eles. Não é como se ele tivesse organizado aí uma invasão à sede dos 3 poderes em Brasília para quebrar tudo, sabe? São coisas completamente diferentes. Ele apoiou a causa dos professores que estavam ali, não para destruir, mas para participar da sessão. Não é a primeira vez que isso acontece na Assembleia do Paraná. Eu estava lá em 2015, quando, enfim, jogaram bomba nos professores ali. Nada mudou desde então. Continua o mesmo tratamento e um processo de privatização e sucateamento da educação no Paraná é constante. Agora, sobre a perseguição ao Renato, ele tem toda a razão quando ele diz desde o primeiro dia que ele pisou naquele lugar, desde que ele foi eleito, ele é alvo de perseguição. A gente deve se perguntar por quê, né? Por que será que um deputado jovem, periférico, negro é tratado dessa forma? Me parece que rola um medo do Renato, e eu acho que esse medo é justificado, Day. Porque quando você ouve ele falar, você entende de onde vem esse medo. Não é dessa violência que tentam construir aí, tentam fazer colar, como você bem pôs, né, num homem negro, que é um chavão, né? O medo vem da percepção de que ele tem uma articulação muito grande, ele tem uma capacidade comunicativa muito grande, e tem em si esse ímpeto de trabalhar pela população que o elegeu. E de fato, desde que ele entrou ali, já tentaram... Tem uma hora, gente, que fica ridículo. Entende? A quantidade de desculpas que dão para tentar caçar o mandato do Renato. Assim, gente, dá vontade de falar, para, que tá ficando ridículo, tá evidente o que tá acontecendo ali, por que perseguem tanto o Renato, né? Mas, pelo jeito, a vergonha aí nunca é o suficiente aqui na política do Paraná, nunca é o suficiente. E aí eu vou terminar com a constatação do nosso Lúcio aí, mais cedo estava conversando com a gente. Estranho não foi terem suspendido a liminar, estranho mesmo foi terem dado, viu? Porque a situação no Paraná aí não é fácil, Daiane. Ficamos por aqui, porque é tudo que meus advogados me permitem falar a respeito. Ana, eu vou utilizar só uma frase da Lainara aqui no nosso chat, porque ela disse: vocês me desculpem, o jurídico do Meteoro não permite. Às vezes permite, mas o defeito do Renato é um defeito de cor. Fica uma boa indicação para um livro aí, o defeito de cor. Leiam, é muito interessante.
Exatamente. Não, tá certíssima. Tá certíssima. Vamos lá. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Bora lá. Tem que enfrentar, né?